Prontinho. Eu acho que era o YouTube que estava dando eco e vai melhorar agora, eu espero que melhore. Fernanda, começa, por favor. Começa, tudo bom, pessoal? Bom, eu não sei se eu tô com eco. Bom, o pessoal está falando que sim, né? Que melhorou bastante. Bom, então vamos lá, vou começar. Gostaria de agradecer esse convite da Anne para integrar esse timaço nessa mesa redonda com o doutor Bruno, doutora Flávia, doutor Ricardo, e eu vou trazer aqui um panorama da obesidade. Bom, para falar de obesidade, eu tenho que trazer um pouquinho sobre epidemiologia, né? Mostrar os números de pessoas que sofrem com essa doença. O que a gente pode observar? Que ao longo dos anos, nós tivemos um crescimento expressivo para excesso de peso e um aumento expressivo para a obesidade, chegando a quase 56% dos pacientes, dos indivíduos brasileiros com sobrepeso, e quase 20% de brasileiros com obesidade. Quando a gente coloca em percentual, fica muito, como a Ana sempre coloca, né? Parece que é muito minimalista. Quando a gente coloca em pessoas, em números absolutos, se a gente pensar que nós temos cerca de 209 milhões de brasileiros, imagina que 20% dá perto de 40 milhões de pessoas sofrendo com essa doença. Então, é uma doença muito grave. E a gente sabe que esses dados são muito subnotificados. Então, com certeza, esses dados são maiores ainda. E só para chamar uma atenção, né, para esses dados epidemiológicos, adoro torturar dados. Né? Quem me conhece, quem estiver assistindo, já foi aluno, sabe que eu adoro torturar dados. Se a gente pensar no sobrepeso, a faixa é de 24,9 até 29,9. Então, eu fico pensando, esses 60%, a maioria está mais perto de 29,9 ou de 24,9? Então, é algo a ser pensado. Um outro detalhe interessante são esses 20%. Essa galera é obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em torno de 5 milhões de pessoas, de brasileiros, já são elegíveis para cirurgia bariátrica. Então, se a gente pensar 5 milhões em 40 milhões, é muita gente com obesidade grave. Então, valeria a pena esses dados governamentais, talvez separar e, de repente, fazer um score, um quintil, até para poder entender se eles estão mais próximos de um grau mais grave de obesidade e quem está no sobrepeso está mais próximo de ser obeso no futuro. E aí eu sempre coloco essa perguntinha, né? O que acontecerá no futuro? Eu vou até diminuir aqui para ver se aparece. Pronto. O que acontecerá no futuro? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a projeção é que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões com obesidade. E qual seria o conceito de obesidade? Qual é a definição? O que é essa doença? É o distúrbio do metabolismo energético, onde ocorre armazenamento excessivo de energia sob a forma de triglicerídeos no tecido adiposo, causado por doenças genéticas endócrino-metabólicas, alterações nutricionais que podem atuar isoladamente ou em conjunto, ou seja, consiste no excessivo acúmulo de gordura sob a forma de tecido adiposo. Dito isso, é uma doença crônica, inflamatória, complexa e multifatorial. É um acúmulo excessivo de tecido adiposo, seja ele localizado ou generalizado. E quando eu falo de obesidade, eu penso nesta figura, ainda mais quando vai falar de etiologia, onde a doença, a gente percebe ela, mas ele é apenas a pontinha desse iceberg. Quando a gente analisa as causas da obesidade, vamos colocar ali na superfície como as causas mais prevalentes da obesidade, os hábitos alimentares, as questões genéticas e o sedentarismo. Só que, quando a gente avalia, né, mais para baixo, quando a gente aprofunda mais os estudos sobre as causas da obesidade, a gente vê que tem diversos fatores e, por isso, né, de uma pós inteira só para falar desse assunto, porque cada item desse caberia uma aula. E, como toda causa, existem as consequências. Então, tem repercussões, condições associadas à obesidade, condições cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, metabólicas, neurológicas, renal, ortopédicas. E quando se fala em região peitoral, útero, urológico, está muito relacionado ao câncer,
com relação à pele, micose, linfedema, celulite, questões endócrinas importantes e até questões de gravidez. Uma vez que uma mulher com obesidade, ela pode ter algum prejuízo dessa gestação ou pode o bebê nascer com alguma questão por conta da obesidade. Eu não vou falar dessa figura, né? Não estou aqui para falar de fisiopatologia da obesidade, é só para mostrar o quão complexo é a regulação do peso corporal. Nós temos vários sinais periféricos e sinais centrais, todos eles muito bem orquestrados para que a gente comece a regular o sinal de fome ou de saciedade. E aí, nós temos todos esses hormônios, peptídeos, nutrientes, polipeptídeos, todos eles orquestrados, porém eles podem ser abalados por conta de memória, alguma memória afetiva de algum alimento, emoções, regras sociais, Natal, Ano Novo, Páscoa e hábitos também. E tudo isso vai gerar respostas comportamentais diferentes, respostas autonômicas, respostas endócrinas, afetando o balanço energético e, claro, o famoso set point. E falando de set point, o que é a teoria do set point? É uma defesa do organismo, onde ele, digamos assim, grava um peso pré-determinado como método de biopreservação contra situações de inanição. Então, eu tenho uma quantidade de energia estocada, quando cai essa energia estocada, o que acontece? O meu corpo ele faz com que eu sinta fome e vá em busca do alimento. E aí, essa figura explica muito bem a teoria do set point. Então, eu tenho lá um indivíduo que está com sobrepeso, ou então beliscou ali uma obesidade grau 1, e aí se submete a um tratamento para emagrecer. Ele emagrece. E aí, o que acontece? Ele abandona o tratamento. Muitos abandonam o tratamento em plena fase de estabilização ou manutenção. E a gente sabe que perder é fácil, manter é difícil, né? Essa perda de peso. E o que acontece? Essa pessoa, ela ganha peso novamente. Notem como é normal, e vocês já devem estar acostumados a escutar, que essa pessoa ganha um pouco mais de peso do que anteriormente. E aí ela se submete novamente a um programa para perder peso de novo. E aí o que acontece? Ela perde peso, mas não com tanta eficiência como da outra vez. Então, se vocês colocarem uma régua aqui, vocês vão perceber que ela sempre perde peso, mas não com tanta eficiência como da última vez. E aí ela abandona de novo, ganha peso novamente. É isso que acontece no processo de o famoso efeito sanfona. Você vai andando nos graus ou de obesidade, ou uma pessoa com sobrepeso, ou até mesmo eutrófica, pode se tornar com sobrepeso ou pode se tornar obeso. Bom, então, o paciente que é submetido a uma dieta muito restrita, ele vai ter algumas respostas e alguns hormônios contrarreguladores, fazendo com que esse indivíduo sinta fome, e ele vai ter uma percepção de fome maior e uma percepção de saciedade menor. Isso nada mais é do que uma defesa do organismo para poder segurar aquele peso que você tinha, porque meu estoque de energia está acabando. Em torno de 80% ganha peso novamente em até 5 anos. Se submete de novo à dieta e, de novo, entra no efeito sanfona. O corpo ele faz isso por conta de uma adaptação metabólica. E falando em adaptação metabólica, só para poder ficar mais claro, para cada 1 quilo de peso perdido, eu diminuo na minha taxa metabólica basal em torno de 20 calorias. Porém, a minha sensação de fome, o meu apetite, ele aumenta em 100 calorias. Ou seja, essa conta não fecha. E aí tem um estudo muito famoso que avaliou os participantes de uma grande competição, uma competição conhecida como The Biggest Loser. E o que esse estudo avaliou? Que a TMB, a taxa metabólica basal, diminuiu em 610 calorias do início do programa. E o que é pior, 6 anos depois, essa taxa metabólica ficou 700 calorias mais baixa do que comparado quando no início da competição. Ou seja, isso pode perpetuar por anos. E para a gente falar, só dar uma pincelada, né? É uma degustação que eu estou fazendo aqui hoje sobre os tratamentos da obesidade. Claro que são inúmeros, eu vou trazer aqui os mais relevantes, os mais conhecidos. Atividade física, né? Vocês vão ver melhor sobre isso. Psicologia, eu até coloco aqui, psicologia para todos, tratar da saúde mental.
Medicamentos também utilizados são ótimos coadjuvantes no tratamento da obesidade. Temos os procedimentos endoscópicos, o balão intragástrico, muito conhecido já de muitos anos, desde 1980, procedimentos novos como a gastroplastia redutora ou gastroplastia vertical, e tem também os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos que são as cirurgias bariátricas, como o bypass gástrico, a gastrectomia vertical, que são as mais realizadas no nosso país, e tem também a banda gástrica ajustável, a duodenal-suíte, são cirurgias aprovadas, porém já caíram em desuso, pelo menos na nossa população. E, claro, não poderia deixar de abordar sobre o tratamento dietético. E quando você fala em tratamento dietético, você abre o quê? Um novo capítulo, onde a gente precisaria falar sobre as modalidades dietéticas. Então, existem inúmeras conhecidas dietas da moda, mas que, na verdade, são modalidades dietéticas. Falar também dos cálculos da dieta para obesos, a distribuição desses macronutrientes, e falar dos guias e consensos nacionais e internacionais que abordam o tratamento dietético em obesidade. Bom, e para finalizar, eu deixo aqui essa mensagem que para uma doença multifatorial, nós precisamos de um tratamento multidisciplinar. E quem está ganhando com essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, claro que é o paciente. Anne, eu agradeço muito por essa oportunidade de fazer um panorama aqui da obesidade e dizer que a nova data do Dia da Obesidade, Dia Mundial da Obesidade, é dia 4 de março. Antigamente era 11 de outubro, mas agora é 4 de março. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada por esse seu panorama e por ter esmiuçado os dados. E você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão do set point, né? E aí a minha pergunta para você, antes do Bruno entrar para falar um pouquinho sobre exercício, existe alguma, você como nutricionista, né? Existe alguma estratégia dietética que seja, ou que você utilize na prática clínica, ou que seja superior para, de alguma forma, driblar e a gente conseguir baixar esse set point, né? A gente não fazer com que esse peso seja cada vez maior, esse reganho? Bom, estratégia dietética não tem, né? O que nós temos é fazer com que o paciente entenda que ele tem uma doença crônica e que ele precisa fazer um tratamento em longo prazo, até ele conseguir atingir ou o objetivo, né, que ele se propôs, desde que esse objetivo ele vá de encontro com o que é proposto pelo profissional, porque a gente tem que trabalhar e alinhar expectativa e realidade. Um paciente com obesidade desde a infância terá muita dificuldade em chegar a uma eutrofia, mas ele pode chegar a um sobrepeso com uma composição corporal ótima. O que é importante, né, para não cair nesse efeito sanfona é realmente evitar os abandonos no tratamento, né, evitar essa troca constante de profissional, porque o profissional está te acompanhando desde o início, ele tem todo o seu histórico. Então, não cair nesse erro do emagrecimento rápido, né, do tudo para ontem, emagreci, estou bem, ainda falta um longo caminho pela frente, que é a manutenção de peso. E aí você coloca meses e até anos. Obrigada, Fernanda. Eu vou pedir para o pessoal que tá nos assistindo deixar as perguntas e ao final da mesa, né, quando todo mundo, enfim, cada um de repente vai estar complementando, né, a fala do outro e a gente vai abrir para perguntas. Bruno, você consegue compartilhar e fazer? Seja bem-vindo. Queria agradecer mais uma vez ter aceito aí estar com a gente nessa noite e vamos lá. Fala um pouquinho sobre a questão do exercício. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer a Anne pelo convite, primeiramente, e é uma honra estar ao lado dessa super equipe multidisciplinar para falar desse tema tão importante, né, com muitos desafios aí para nós explorarmos. É curioso que 2 semanas atrás eu ouvi essa frase de um profissional de saúde, né? Então, que se fizer exercício durante o processo de emagrecimento, a balança trava, querendo dizer que para de perder peso, né, se fizer muito exercício. E aí eu achei interessante trazer no começo da minha fala essa frase, para a gente começar a explorar alguns desafios da prática clínica, né? Então a gente pode observar na própria frase, né, e muitas das
atuação profissional em relação à obesidade, o que eu considero um foco excessivo na perda de peso e no índice de massa corporal, de uma forma isolada. E também uma certa frustração com o exercício, principalmente no início do processo de emagrecimento, e a sua relação com a perda de peso. Essa frustração, né, ela está muito ligada com a expectativa que nós temos do exercício no processo de emagrecimento. E é aí que eu acredito que há muitas confusões sobre a importância da atividade física no tratamento da obesidade como uma forma integral. Então, hoje, né, vou abordar brevemente, né, como a Fernanda falou, vai ser só uma breve colocação para estimular aí a nossa sede por mais conhecimento, né? Alguns conceitos e conhecimentos importantes que vão nos ajudar a estabelecer algumas expectativas um pouco mais apropriadas, tanto do ponto de vista do profissional de saúde como do ponto de vista do paciente, e algumas melhores práticas, alguns mitos aí da abordagem profissional do dia a dia. Tá? Eu trouxe para vocês então vamos começar, né? Um trabalho que nós publicamos no ano passado, agora, chamado Os Muitos Tons da Adiposidade, em que a gente aborda, né, a importância de se entender a questão da quantidade de gordura, a distribuição da gordura e a função da gordura corporal. Vamos começando então, né, pela questão da quantidade. Muitos, né, dos profissionais, né, já ouviram falar isso, sabem um pouco disso, né, que apenas o peso ou apenas o IMC, ele não conta toda a história para a gente. Então, uma coisa que se vê muito, né, e que tem uma certa confusão, então, que emagrecer não é necessariamente perder peso, é perder gordura. Ainda mais quando estamos falando de saúde, né, que é esse contexto nosso aqui. Isso, no âmbito da prática de atividade física, de exercício, isso é um acontecimento assim, clássico quando o processo de emagrecimento está presente o treinamento resistido. Então, por exemplo, uma musculação, um pilates, um yoga, um funcional, e até mesmo, em alguns casos, no exercício aeróbio, quando a pessoa, previamente, ela era muito sedentária, por exemplo, acaba até acontecendo, que é o quê? A pessoa começa num processo de emagrecimento, num programa, ela tem um ganho de massa muscular, uma redução da gordura corporal, ou seja, tudo que qualquer profissional de saúde desejaria, iria querer para a saúde da pessoa, só que daí ela tem um peso que está estagnado, justamente por esse ganho de massa muscular. E aí acaba gerando uma frustração, quando, na verdade, tanto para o profissional quanto para o paciente, quando, na verdade, o que aconteceu foi algo ótimo, algo muito bom, o que era muito desejado em termos de saúde. Um outro ponto, também muito breve, lógico, né, é a questão da distribuição da gordura. Já sabemos, né, há bastante tempo que todos os principais, melhor dizendo, os principais malefícios que a gordura e a obesidade traz para nós, nossa saúde, é a questão da gordura visceral e a gordura ectópica, que era aquela que está dentro dos órgãos. Então, e não essa gordura subcutânea, que é essa que a gente consegue pegar quando a gente, né, na nossa barriga, na parte mais de fora, no braço, na perna, essa que a gente consegue tocar. Essa não é tão prejudicial assim para a nossa saúde, e as outras que são muito mais. Aí eu trouxe para vocês uma revisão sistemática que eu achei bastante interessante, que foi comparado, então, ao longo de vários estudos, o efeito isolado de uma dieta hipocalórica e o efeito isolado, então as pessoas só praticando exercício aeróbio ou só fazendo uma dieta hipocalórica. O que foi encontrado? Com a dieta hipocalórica, uma maior perda de peso corporal e com o exercício aeróbio isolado, uma maior perda de gordura visceral, justamente essa gordura que é a que mais afeta a nossa saúde negativamente. E curioso que houve uma redução de aproximadamente 6% da gordura visceral, mesmo nos casos em que não houve perda de peso. Ou seja, a pessoa não perdeu peso, mas estava melhorando muito a saúde dela, porque estava perdendo gordura visceral, estava emagrecendo. Só para a gente imaginar, né, a combinação dessas duas, justamente, né, aí um dos fatores primordiais no tratamento da obesidade.
E é interessante, então, que a inatividade física, nós já sabemos que está ligada a um grupo enorme de condições de saúde negativas, justamente porque um estilo de vida pouco ativo, ele faz parte desse ciclo vicioso de inflamação. Então, uma pessoa mais sedentária tende a ter mais gordura visceral, causando mais inflamação e levando a desenvolvimento de doenças crônicas. Então, indo agora para algumas, né, melhores práticas, para a gente começar a pensar um pouco na nossa prática mesmo, esse trabalho, esse consenso, saiu publicado agora em março de 2020, e o título dele é mais ou menos assim, né, circunferência de cintura como um sinal vital na prática clínica, justamente enfatizando a importância de a gente tirar um pouquinho a ênfase só no peso corporal e também levar em consideração a circunferência de cintura e outros parâmetros, né, de distribuição da gordura corporal. E só para a gente ter também já um início aí de um parâmetro para levarmos para a prática clínica, é considerado, em média, aí, que uma redução de 2 centímetros já pode ser considerado clinicamente significativo do ponto de vista de saúde para nós utilizarmos. E um último ponto em relação à gordura é a questão da função da gordura. Então, se discute muito aí um paradigma que se chama, né, o fitness versus fatness, e o que a gente vê nessa figura é o risco de mortalidade, e o mesmo acontece para o risco de doenças cardiovasculares, que independente da categoria de MC, então normal, sobrepeso, obesidade, que a pessoa está, ter uma moderada ou boa aptidão cardiorrespiratória reduz muito o risco de mortalidade, o risco de doenças cardiovasculares. Então, mesmo se a pessoa tem o peso normal, mas tem uma baixa aptidão cardiorrespiratória, isso é muito danoso à saúde. Tanto que, né, não é à toa, aí, já entrando em algumas melhores práticas para nós também, assim como a circunferência de cintura. Em 2016, a Associação Americana do Coração publicou esse posicionamento, trazendo, né, então, a aptidão cardiorrespiratória como um outro sinal vital da nossa prática clínica. Então, falando que ela é potencialmente um preditor mais forte de mortalidade do que outros fatores de risco estabelecidos que a gente tanto aborda, né, como tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes tipo 2. E eles vão além, eles são bastante enfáticos. Eles falam assim, né, essa é literal mesmo. A omissão de avaliar a aptidão cardiorrespiratória da maioria dos pacientes na prática clínica é inaceitável. Tamanha a importância desse parâmetro para nossa para nossa prática, que está totalmente ligado, né, à questão da atividade física. Então, eu comecei a fala falando da frustração e, né, a Fernanda abordou bastante, né? Então, a frustração maior do que percorrer uma jornada de perda de peso, né, mas não conseguir manter e ganhar todo esse peso novamente. É uma das grandes, né, frustrações aí que existem. E esse ano mesmo foi publicado essa revisão sistemática, né, com o nome de Manutenção da Perda de Peso Bem-Sucedida. Então, que foi analisado dezenas de estudos, fatores que levaram à manutenção dessa perda de peso bem-sucedida. E o que essa revisão nos traz? Que o aumento da atividade física foi o correlato positivo mais consistente com a manutenção da perda de peso. Ou seja, além de todos os benefícios, é super estratégico ter atividade física aumentada, né, nesse processo de emagrecimento, junto com esse trabalho multidisciplinar. E aí, né, se a gente for olhar então para alguns desafios aí no nosso tratamento da obesidade, a gente consegue estabelecer muito claramente que a atividade física tem um papel fundamental nesse processo de emagrecimento saudável. E temos alguns mitos também, né, que acabam sendo bastante desafiadores. Qualquer profissional de educação física já ouviu essa pergunta, né? E acho que outros profissionais de saúde também. Então, qual que é o melhor exercício para emagrecer? Ou então, qual que é o exercício que queima mais calorias, né? Isso sempre está presente aí nas dúvidas. E assim, eu coloquei como um grande mito, né? Por alguns motivos. Então, uma das melhores respostas que eu tenho, acho que é essa, que também é do Colégio Americano de Medicina do Exercício. A melhor atividade física é aquela que você gosta e que fará regularmente.
que você vai conseguir implementar no seu dia a dia e manter por muito tempo, de preferência por anos e anos. E nós, como profissionais de saúde, já podemos até aproveitar essa pergunta e já fazer uma pergunta para a pessoa. Qual que é o seu jeito preferido de ser ativo? A gente vai começar já a buscar algumas informações aí que vão ser valiosas para a nossa atuação profissional com essa pessoa. Uma pergunta que eu acredito que seria bem mais relevante, na verdade, seria: qual é o profissional ou a equipe de profissionais mais qualificada para mim? Acho que essa é uma pergunta bem mais valiosa do que qual o exercício em si. Porque, apesar de termos, né, recomendações gerais de atividade física para perda de peso, para manutenção da perda de peso, recomendada aí, né, então, atividades aeróbias 300 minutos por semana, fortalecimento muscular 2 a 3 dias por semana. Essas são recomendações bem gerais, que não levam em consideração a individualidade da pessoa. Então, é só uma bússola para a gente, mas a gente precisa levar ao pé da letra essas recomendações. Quando tem essa pergunta, qual que é o melhor exercício? Nós temos um cardápio imenso para escolher, né, de possibilidades. E uma vez, numa breve entrevista que eu dei uma resposta, né, mais ou menos assim, para a gente pensar um pouquinho melhor. Que, apesar das particularidades, diferentes filosofias dessas modalidades, todas elas possuem uma coisa em comum, que é o ponto-chave que determina se vai ser bom, se não vai, as potencialidades, as limitações, que é a atuação do profissional, na verdade. É ele saber manipular todas as variáveis, levar o seu caso, né, em consideração, conseguir adaptar qualquer modalidade que você gosta para os seus objetivos. Em termos de abordagem em relação ao movimento, eu vejo também uma necessidade bem importante de ter uma mudança de paradigma do movimento. Nós pensamos muito em programa de exercícios físicos. E, lógico, esse tem um papel muito importante, mas tem muito mais do que isso que a gente pode explorar. Então, né, tem um autor, um colega dos Estados Unidos, que ele chama de... A gente tem, então, um portfólio de movimento. Não só pensar em programa de exercício, mas que é importante também, pensar em movimento no dia a dia, comportamento sedentário, interrupção desse comportamento sedentário, as intensidades, número de passos, aptidão cardiorrespiratória, são coisas que são bastante importantes. Tem esse movimento famoso, né, do Exercise is Medicine, e esse autor, né, e eu concordo muito com ele, tem essa transição, então, que a gente deveria, talvez, colocar na nossa cabeça e abordar isso no nosso dia a dia, né, da prática clínica, que é movimento is medicine, né? Movement is medicine. E aí temos, eu trouxe dois, assim, só para a gente visualizar também alguns mitos aí que na área de educação física acontece bastante, né? Então, não sei se vocês já ouviram, mas, por exemplo, o exercício aeróbio de baixa intensidade engorda, ou então é ruim para a saúde, ou é ruim para a perda de peso. O outro, né, exercício localizado para queimar a gordura localizada. Então, vou fazer muito abdominal para queimar a gordura da região abdominal. São dois mitos, né, que estão, assim, todas as evidências são o contrário disso, na verdade. O exercício aeróbio de baixa intensidade é ótimo, é o que mais tem evidências, então não tem problema nenhum, né? São dois mitos aí da nossa área. E finalizando na parte de melhores práticas, acho que, né, todas as áreas dos profissionais de saúde, a Anne, que fala muito da medicina baseada em evidências, nutrição baseada em evidências, né, na educação física também é muito parecido, né? Então, uma abordagem que seja baseada nas melhores evidências científicas, nas preferências do cliente e do paciente e a utilização de um bom raciocínio profissional. A junção dessas três coisas, né, considero aí que seja o ideal. E ter uma abordagem centrada no paciente. Algo também cada vez mais importante, né? E que a gente olha para trás, parece agora e fala, nossa, como não poderia ser assim desde sempre, né? E infelizmente ainda às vezes não é. Então, a importância de ter uma avaliação inicial, avaliações de acompanhamento, por exemplo, com circunferência de cintura e comorbidades em relação à adiposidade, a gordura, uma prescrição
individualizada. Então, considerar a aptidão física dessa pessoa, as habilidades que ela possui, o nível de experiência, já praticava atividade física, não praticava, gosta, não gosta, ter uma progressão bastante individualizada, sempre mirando no longo prazo. E algumas estratégias, né? Ter isso, um bom profissional de educação física, ele vai saber lidar muito bem com isso, que é ter uma estratégia para lidar com o maior risco de lesão que uma pessoa que está com obesidade tende a ter, ainda mais se ela sempre foi um pouco mais sedentária, né? Então, nos quadris, joelhos, tornozelos, há muitas adaptações e muitas possibilidades de exercícios e treinamentos que vão poupar, né, a saúde e que vai permitir uma manutenção e uma aderência mais a longo prazo. Atividades que sejam seguras, confortáveis e o mais prazerosas possível, com foco na aderência. Uma frase, né, que eu gosto bastante, que eu acho que é essencial, é a gente ter um objetivo aí de resgatar o prazer pelo movimento. Então, um objetivo até maior do que só ali, né, o que a gente está, talvez, perda de peso ou perda de gordura no momento, mas resgatar esse prazer pelo movimento, que, né, a área da psicologia com certeza pode nos ajudar bastante nisso. E tem uma grande diferença, né, entre adicionar dias à sua vida, mas vida aos seus dias. Uma coisa é a gente estar fazendo atividade física só tentando adicionar dias à nossa vida, né, o que eu chamei aí de o peso pelo peso só. Então, nós, como profissionais da saúde, eu acredito que é importante nós tentarmos colocar isso na nossa prática clínica para ajudar as pessoas a adicionar vida aos seus dias, né? Então, buscar assim, um estilo de vida mais ativo e que seja para a vida, porque a pessoa incorporou isso e ela sente prazer em fazer isso, né? Em estar desse jeito. E para finalizar, então, a minha fala aqui, eu trouxe uma frase do Dean Ornish, do último livro dele, né, um dos expoentes aí da medicina do estilo de vida, que é, né, para mudanças de estilo de vida serem sustentáveis, elas precisam ser prazerosas, significativas, divertidas, principalmente que façam você se sentir bem, ser efetivas, lógico, né, e escolhidas livremente. Aqui eu deixei só um take-home message aí, resumindo, né, os pontos principais que eu trouxe. E, lógico, daria para ficar falando muito de cada um deles, detalhar muito cada um deles, mas isso a gente deixa para o nosso curso de síndrome metabólica e obesidade, né? Muito obrigado novamente pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, e vamos para os próximos temas. Obrigado, Anne. Super obrigada, Bruno, pela sua fala, por essa sua visão bem integrativa aí da medicina do estilo de vida. E a questão do exercício físico não só tem mitos, como existe uma resistência muito grande do paciente que tem excesso de peso ou que tem obesidade, né? Então, ele acaba, às vezes, ele chega no meu consultório com uma fala de muita resistência. Eu não me peça para fazer exercício, né? Então, isso é uma coisa comum de acontecer. Às vezes, a pessoa ela acredita que ela precisa fazer um exercício A ou B e ela não gosta da musculação ou da corrida, ela não gosta da academia, enfim, né? E por isso ela não vai fazer, e você, como profissional de saúde, não pode mandá-la fazer. Então, eu escuto muito essa fala, eu acho, porque tem muito mito associado, né? De que tem que ser o exercício A ou B, ou o exercício ele não queima tanta caloria assim, porque se comer um brigadeiro vai ter a lagoa inteira e assim por diante. Agora, eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental, porque a questão da gordura visceral, o paciente ele tem a balança em casa para medir, e essa gordura visceral ele não tem uma métrica. A gente tem métricas em relação a melhoras laboratoriais quando a gordura visceral diminui, né? Melhoras clínicas, melhora de saúde, e a questão do exercício em relação a bem-estar e tudo mais. Agora, a questão da redução da adiposidade da gordura visceral tem relação, você não trouxe aqui mecanismos, né? Mas teria relação da produção de miocinas, esse ganho de saúde com o exercício físico, que vai além da questão do gasto calórico, isso teria a ver com produção de miocinas,
ou são outros mecanismos? Eu sei que no curso você vai abordar, mas só para falar um pouquinho para a gente. Uhum. Sim, essa área, existem algumas informações já sobre isso. A questão da produção de miocinas, né, está se descobrindo órgãos endócrinos também, por produzirem essas substâncias. E tanto a questão da inflamação quanto a questão da gordura visceral, parece que a liberação de miocinas, quando há contração muscular, tem um papel, sim, nessa redução da gordura visceral. Até porque, né, a gordura visceral é uma faca de dois gumes, né, mas ela é mais metabolicamente ativa do que a gordura subcutânea, e por ser mais metabolicamente ativa, ela pode ser mais prejudicial ainda, né, por isso, mas também tem esse fator de que exercício aeróbio, exercício resistido também, a combinação, né, melhor ainda, tem um papel importante aí na redução da gordura visceral, da gordura ectópica, até de forma preferencial, em muitos casos. Tem uma questão genética também, lógico, mas a questão do estilo de vida é bem mais forte do que a questão genética, né? Ainda bem, né? E é bom saber disso, né? Que as pessoas também saibam disso. E talvez até interromper, né? Como você falou, a questão do movimento, a interrupção do sedentarismo talvez seja para um paciente muito resistente, às vezes pode ser, né, fazer um pouco de literacia em saúde, enfim, de educação mesmo, mas talvez seja um movimento já, né, dessa redução do tempo sedentário, até com toda essa questão da pandemia, né? Eu vou pedir para o pessoal ir deixando as perguntas, tá? Para a gente poder ter um momento aí no final de... sei que ficou um pouquinho atrasada a nossa mesa, mas vamos abrir para perguntas ao final das exposições, tá bom? Então, eu peço para vocês mandarem as perguntas para, em breve, os docentes responderem, os profissionais. Flávia, tudo bem, Flávia? Queria te agradecer. Obrigada, Bruno. Vou pedir para a Flávia agora. Oi, Anne. Psicóloga, tudo bom? Primeiro, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, a sua participação na pós-graduação de obesidade e síndrome metabólica e pedir para você falar um pouco sobre, né, o papel aí, dos desafios que o psicólogo tem no atendimento do paciente com obesidade e síndrome metabólica. Se quiser compartilhar a tela, também é no... Tá. Não, mas assim, eu não tenho telas para compartilhar. Eu vim compartilhar um pouco da minha experiência, né? Assim, agradecer esse seu convite. Eu fiquei super feliz quando você me convidou, né? Porque, assim, pela minha prática, né, eu vejo que é tão importante vários profissionais, né, estarem juntos, pensando, refletindo sobre um trabalho com esse, agora no caso, né, do paciente com obesidade, né, é uma questão tão sensível, tão delicada, né? Eu vou pegar gancho aqui no que o Bruno falou, né, que o peso não conta toda a história para a gente, né? Então, não adianta a gente partir do pressuposto que uma pessoa chegou a 140 quilos e que aí ela vai no nutricionista, que vai passar uma dieta para ela, aí ela vai na academia se matricular, né? Aí ela vai no endócrino na expectativa de que ele vai passar aquele remédio para inibir a fome, né? E daqui a um tempo ela vai pensar se ela vai chegar no psicólogo ou não, né? Então a gente sabe mais ou menos como é que é esse caminho aí, né, dessa trajetória dessas pessoas, né? E quando você me fez esse convite, a minha felicidade grande foi porque vários profissionais juntos, pensando sobre esse assunto, se inteirando sobre todas essas questões, porque eu não preciso saber ipsilíteres da sua prática, né, da prática do Bruno, do Ricardo, da Fernanda, mas é importante eu saber, sim, né, como é que vocês trabalham, o olhar de vocês, né, a prática de vocês, para que a gente possa juntos pensar esse trabalho, né? Porque quando o paciente chega para a gente e ele percebe que ele está diante de um profissional que entende o que ele está dizendo, né, ele se sente acolhido, porque a gente eu percebo, tá? Eu acho que vocês, pela experiência grande que vocês têm, os pacientes quando chegam,
eles já estão exaustos, eles estão exauridos, eles já chegam assim, né? Ai, olha, eu vim, mas eu acho que não vai dar certo. Eu vim aqui tentar porque você foi super indicada, sabe? Então, assim, eu vou me matricular na academia, mas eu já vi que, olha, eu sempre pago 6 meses adiantado e depois eu não vou mais, né? Então, esse é o percurso, mais ou menos, dessas pessoas, né? Então, quando ela senta e está diante de alguém que entende o que ela está falando e diz para ela assim, eu entendo como é difícil para você, né, perder peso, eu entendo que você já fez todas as dietas, né, como a Fernanda falou, dietas da moda, tem milhões, é só abrir a internet hoje em dia, né, antigamente era aquela revistinha, né, da gente, que a gente via lá, Boa Forma e Cláudia, enfim. Então, assim, essas pessoas já passaram por isso tudo, né, então elas já chegam cansadas, é mais uma tentativa que ela já está com a expectativa de que vai ser frustrada, né. Então, o meu desafio primeiro é que ela chegue até mim, né. E ela chegando até a mim, primeiro é mostrar para ela que ela tem uma nutricionista acompanhando, tem um professor de educação física, tem um médico, ela está chegando para mim, mas quanto que ela é responsável por tudo isso que ela está procurando, né. Essa busca dela, ela é responsável, ela é protagonista de todo esse cenário de que a gente está montando para ela, né. Nós temos aqui vários profissionais, mas ela é responsável, inclusive, pela essa escolha que ela fez nesse momento, de buscar novos profissionais e uma tentativa diferente para a vida dela, né. Então, eu acho que um primeiro ponto, quando ela se sente escutada, né, porque é diferente de quando a gente ouve, é diferente quando a gente escuta o que a pessoa está dizendo para a gente. Então ela se sente acolhida, né. E aí a gente vai entender, assim, qual é a história de vida dessa pessoa. Ninguém chega a 140 quilos, a 130 ou, sei lá, a 110, por exemplo, no meu caso, que sou muito pequena. Se eu chegar a 110 quilos, eu estou hiper obesa, você sabe disso, né. Então, assim, ninguém chega nesse peso de um dia para o outro. Aí a gente está pensando numa história de vida, né. A gente está pensando, em hábitos que foram adquiridos ao longo de de toda uma vida, né, de crenças que foram estruturadas, de pensamentos que foram enrijecidos, cristalizados para aquela pessoa, para a família daquela pessoa, né. Então, ela mesma já chega dizendo assim: "Eu vim tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir", né. Então dizer para ela assim, "Estamos aqui juntos, mas você é responsável por isso", né. Então vamos ver de que forma, o Bruno falou super bem aqui, né, ver assim, o que é melhor para cada paciente. Não existe uma fórmula certa, né. É tão bom quando a gente chega no seu consultório e você pergunta assim: "Qual é um alimento afetivo para você? O que que você gostaria de comer?", né, e quando eu falo assim: "Ah, eu queria comer o mingau que minha avó fazia", e você fala assim: "Então vai comer esse mingau", né, por que não? Né, porque a comida passou a ser um um obstáculo na vida dessas pessoas, passou a ser um terror na vida da pessoa. Então, um dos meus grandes desafios é mostrar para essas pessoas que existem outras coisas na vida dela para além desse terror que virou comer, né, para além da comida inclusive, né. A pessoa ela passa a buscar na comida fontes de prazer imediato, né, de aliviar a tensão, de aliviar o estresse, mas ao mesmo tempo a comida passou para ser para ela um ponto de que ela precisa fugir daquilo, ela precisa evitar a comida. Então a vida dela passa a ser um repertório super reduzido, né, porque ela vive em função de: "Eu vou ter que fazer dieta, eu não vou conseguir fazer dieta, eu consegui hoje de manhã, mas eu estou morrendo de fome, de tarde eu não vou aguentar. Não, eu não posso sair, eu não posso ir na festa porque vai ter comida, eu não vou conseguir, eu tenho que comer, eu não vou poder comer". Então a vida dessa pessoa, o repertório dela vive só esse. Se ela vai para academia, se ela tem um personal, né, quando a gente está na academia, que eu estou num aparelho, estou escutando a pessoa tá falando com o personal, ela está falando sobre a comida. Ela está falando sobre "Ih, eu tenho que ir hoje, ó, hoje vamos, porque ontem eu comi 4 fatias de pizza, eu tomei 2 taças de vinho e caramba, eu ainda comi sobremesa", né. Então, assim, na academia a gente escuta a pessoa com o personal falando sobre isso, né. Então, assim, a vida, o repertório dessa pessoa é só esse, né. Então, assim, um dos maiores desafios é mostrar para ela é responsável, né, ela pode escolher fazer diferente, né. Mudar hábito é muito difícil, porque o que eu trabalho com os pacientes, por mais difícil que seja, por mais, ruim que esteja a sua situação hoje, ela já é conhecida na sua vida. Você já sabe como lidar, né. Uma pessoa obesa,
que se imagina perdendo peso, ela tem medo, inclusive, de como é que vai ser se ela emagrecer aqueles 40 quilos. Quem será ela de menos 40 quilos? Né? Então, assim, isso tudo a gente tem que estar atento e ouvir isso. Né? Não é só você precisa perder 40 quilos porque você vai desenvolver diabetes, porque você tem a questão da hipertensão. Não, sabe? Porque, assim, isso vai deixar a pessoa mais, inclusive, mais tensa, mais nervosa, mais tudo, né? E então, perdendo ou não 40 quilos, isso vai afetar essa saúde da pessoa, né? Então, o que eu percebo na prática é a gente desconstruir essas ideias, né, de que existem fórmulas mágicas, né, não existem, né? Existe sim a singularidade de cada um, né? Existe uma história, aqueles quilos todos, eles têm uma representatividade na vida daquela pessoa. A comida tem um significado na vida de cada um de nós, né? Não é para todo mundo a mesma cartilha, o mesmo significado, né? Não existe a mesma medicação que faça efeito para todo mundo, né? Então, assim, quando a gente pensa em trabalhar junto, eu acho perfeito, né? Eu trabalho com um transtorno alimentar, né? Então, assim, é um outro patamar ainda quando a gente está falando, né, de distúrbio alimentar, de questão alimentar, de transtorno alimentar, né? Então, assim, as pessoas elas têm muito essa fantasia da medicação, né? E de que às vezes também não precisam de psicólogo, e a gente também precisa ver quando é que tem outras comorbidades associadas na obesidade, né? A obesidade, ela é, inclusive, mais vista ainda como doença quando a gente passa a ver a questão psicológica dela e as questões psiquiátricas que estão geralmente acompanhadas daí, das depressões, né? Dos transtornos obsessivos, enfim, de uma série de, de questões que vêm junto com esse paciente, né? E eu penso que quando a gente está falando de equipe, a gente tem que falar de equipe interdisciplinar, não é só multi, né? Porque a gente precisa se falar, né? Eu tenho um exemplo claro de uma paciente que eu estava atendendo e a coisa estava indo, eu vi que ela estava comprometida comigo, ela estava indo na academia, ela estava funcionando no endocrinologista, mas alguma coisa na nutrição estava acontecendo que ela não falava, mas eu perguntava alguma coisa, ela meio que escapava e tal. E, de repente, a gente foi chegando e vendo que, assim, existia alguma coisa ali na questão da relação delas, mas é empática, não é nada a ver com a capacidade da profissional, né, nem com a paciente. Alguma coisa na relação delas que não estava ajustando, né, uma questão de empatia e de afinidade. Então, na hora que eu pude perceber isso e trabalhar isso com ela, a gente pôde trabalhar isso na equipe e numa boa, a gente troca a nutricionista, porque não é por incompetência, é por uma questão de relação, né? E a gente está falando de ser humano, a gente está falando de relação, né? Então, é muito importante que eu trabalhe essa questão relacional do paciente, dele com a comida, dele com a vida dele, né? Dele com a relação da família, com a relação social, porque a gente está falando aqui que a obesidade é algo multifatorial, e é por isso que todos nós estamos aqui, né? Então, a gente não tem como abordar só uma questão da vida dessa pessoa, né? Mas eu penso que sim, é possível, né, num trabalho junto com ela, mostrar que existem outras possibilidades, que mudar hábito é difícil, mas que é possível, né? Que ela pode ser diferente no mundo, né? Ela pode não precisar mais daquele doce que ela aprendeu com a mãe dela, que quando ela estava frustrada, ela comia, né? Porque quantas pessoas a pessoa te fala e ela nem ouve o que ela está te dizendo, e ela diz, não, quando acontecia isso, minha mãe falava assim, vamos ali na confeitaria tal, e a gente vai comer aquela bomba de chocolate que você tanto gosta. Então, a pessoa ela vai internalizando isso nela, né? E não adianta a gente dizer, olha, o bomba de chocolate não vai, né, não vai aplacar isso. Não adianta eu dizer isso para ela, né? Adianta sim eu mostrar para ela assim, lembra, essa que você está me falando agora, lembra daquela bomba de chocolate? Será que hoje você não está reproduzindo isso que você aprendeu lá na sua vida, lá na sua infância, né? E porque a pessoa vem construindo essa trajetória na vida dela. Então, não adianta a gente, de um dia para o outro, achar que a gente vai quebrar esse ciclo de uma hora para outra. Então, a gente precisa de um trabalho de longo prazo, né? Não existe, senão a gente vai cair lá no set point, né? Que a pessoa vai, a pessoa volta, a pessoa vai, e as frustrações são cada vez maiores, né? Eu acho assim, tem um ponto muito importante, que é a questão do estigma, que você
outro dia estava falando, né? Existe um estigma grande com relação às pessoas obesas, né? Da sociedade, da família e, infelizmente, de muitos profissionais da área da saúde, né? Muitos profissionais, quando veem que a pessoa... essa pessoa aí, sabe? Essa daí não tem jeito. Já sou o milésimo que ela passa. Essa não tem jeito. Né? Então, a pessoa já vai de costas para o paciente e, claro, que o paciente sente isso. Né? Então, assim, essa pessoa, ela não tem só o problema do passageiro do ônibus que fica de cara virada quando ela vai sentar do lado dele no ônibus, né? Ela também tem um problema dentro da casa dela, que ela é preguiçosa, porque ela não faz nada, porque ela, né, ela está obesa e ela é uma preguiçosa, e é o médico que diz que se ela tiver uma força de vontade, ela vai emagrecer, né? Então, assim, eu penso que toda essa visão nossa pode, né, e possibilita que a gente tenha êxito no tratamento dessas pessoas, né? Mas para isso a gente precisa estar junto, a gente precisa discutir, né? Eu acho que a gente, inclusive, trocando assim dessa forma, né, cada um falando do seu trabalho, dos seus estudos, a gente tem condições, inclusive, de atingir até um nível de transdisciplinaridade, né, que a gente consegue fazer do conhecimento algo que atravesse, né, que seja transversal à nossa prática, né, para que a gente possa cada vez mais conseguir êxito nesse trabalho com essas pessoas, né, e mostrar, sim, né, que é possível elas aumentarem a autoestima delas, né, que elas podem fazer isso, não depende do outro, né, não adianta colocar na mão da doutora Anne isso, né, tá na mão dela, né, a doutora Anne dá as ferramentas, né, assim quando os pacientes falam para mim, Flávia, eu consegui graças a Deus, e eu digo, não vamos discutir se Deus existe aqui ou não, né, essa não é a questão, mas se Deus te ajudou, foi você também que pegou a mão, meteu a mão na massa e fez. Né? Então, uma paciente um dia falou assim para mim, você me dá uma angústia, Flávia, porque você me coloca no centro da minha vida. E eu falei, quem mais poderia estar no centro da sua vida? Né? Porque se eu ficar no centro da sua vida lhe dizendo o que você precisa fazer, eu vou aumentar mais ainda esse seu sentimento de incapacidade. Porque a pessoa chega diante de nós se sentindo incapaz de mudar, se sentindo incapaz de perder aquele peso, se sentindo incapaz de entrar naquela academia. Como que eu vou entrar na academia se todo mundo lá é lindo? Você já viu as pessoas daquela academia, Flávia? Todas são malhadas, as roupas são lindíssimas, eu estou gorda, eu não tenho roupa para ir na academia. Você já viu a roupa que eu tenho para ir? Eu vou uma Mondron. Então, a pessoa ainda cria ela põe na cabeça dela que ela tem que primeiro perder o peso para depois ela ir para a academia. Né? Então, assim, trabalhar com ela essa questão, né, da aceitação. A gente só pode lidar com alguma coisa, com alguma situação, com alguma realidade, quando a gente aceita ela. Né? Então, quando a gente consegue fazer com que esse paciente aceite que hoje a realidade dele é essa, né, que no passado foi assim, no futuro poderá ser de uma forma, mas hoje o que a gente tem é isso. Então, vamos tentar ver o que a gente pode fazer dentro do que a gente tem e fazer o melhor possível, né, para que a gente possa juntos conquistar esse seu objetivo, né, que passa a ser de todos nós. Né? E aí essa pessoa, ela passa daquela sensação de solidão, né, assim, de rejeição, né, de objeto de não desejo das pessoas, porque ela é gorda e ela não pode estar em lugar nenhum, ela não merece ter emprego, ela não merece ser feliz. Né? E só para fechar, inclusive, essa é uma das questões que eu costumo trabalhar com as pessoas, né? O que é ser feliz para você? Né? O que é para você ter sucesso? Né? Então, assim, muitas vezes a gente sabe que a pessoa pode ser magérrima e pode não ser feliz, né? Quantas a gente não sabe que por trás, inclusive, daquela magreza tem um sofrimento grande, né? E alguém que pode até estar passando pela anorexia. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas é importante desconstruir essas ideias que as pessoas têm, né? De felicidade, de sucesso, de êxito, né? Porque para cada um isso tem um significado, né? A felicidade não é a mesma coisa para mim que é para você, nem para Fernanda, nem para o Bruno, nem para o Ricardo, enfim, né? Então, assim, eu penso que é possível sim a gente trabalhar, eu penso que é possível sim a gente conseguir êxito. Eu tenho conseguido bastante, né? Mudança de atitude, sabe? Até na pandemia agora, no início foi difícil, porque as pessoas ficaram em pânico, como vai ser ficar em casa, né? Eu não vou dar conta de sustentar isso. E hoje, outro dia, eu escutei minha paciente falando assim, você sabe que eu,
não estou nem pensando mais. Você sabe que outro dia eu senti fome, Flávia, eu vi que eram 10h30 da manhã, e eu pensei, eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? Não, eu estou com um pouco de fome. Eu preciso comer aquele bolo? Não, acho que eu vou comer aquela goiaba, que eu adoro goiaba. E ela foi lá, ela viu que eram 10h30 da manhã, ela ia almoçar meio-dia. Não precisava ela se atracar no pacote de biscoitos. Ela estava ocupada, ela estava pensando no que ela estava fazendo, o trabalho dela, sabe? Então, ela comeu a goiaba e meio-dia ela foi almoçar. Então, assim, a gente vê que a pessoa está... Porque para algumas pessoas, que besteira, gente. Ela só não comeu a bolo e comeu a goiaba. Não, para ela, aquilo ali é um grande avanço na vida dela, né? Então, quando ela vem contar isso para mim, né, eu preciso valorizar isso com ela, porque eu sei que para ela isso é um desafio grande e uma super conquista, né? Então, assim, se a gente estiver junto do paciente, de verdade, ali, lado a lado, a gente vai vibrar com ele cada conquista dessa, cada goiaba que essa pessoa come, a gente vai vibrar junto, né? E essa pessoa vai ver que é possível, né, ela conseguir e ela conquistar o que é importante e fundamental para a vida dela, né? Eu espero, assim, ter passado a minha mensagem para vocês, né, e contribuir mais, né, na nossa pós, realmente com outros conteúdos, com questões mais ligadas realmente a como é que se diz? A teoria, né, a teoria na prática, a articulação disso tudo, né, porque a gente estuda na teoria, mas como é que faz na prática, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso com o paciente, né? Mas aí é cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Flávia. Eu acho que essa questão da crença ela é muito importante, né? Tem crença dentro do profissional e crença do próprio paciente, acreditando que ele é preguiçoso, que ele não tem força de vontade e que muitas vezes é reforçada pelo profissional de saúde, entrando num ciclo que é difícil sair, porque ele não se vê capaz. E quando se estabelece uma relação de confiança, isso você falou muito, isso ajuda o paciente a sair desse ciclo, entendendo que a obesidade é um processo complexo, mas a gente precisa dessa parceria, né, dessa escuta, desse entendimento sobre prioridades, preferências, independente da área que a gente for trabalhar com ele, né? Obrigada, Flávia. Tem algumas perguntas aqui também para o Bruno e para a Flávia. Eu vou pedir primeiro te agradecer mais uma vez, Flávia, e dar as boas-vindas para o Ricardo, que é endocrinologista, também professor da nossa pós-graduação. Tudo bem, Ricardo? Ricardo já está aí com a tela compartilhada. Obrigada. Acho que é só tirar o mute. Pessoal, mandem as perguntas, tá? A gente vai acabar um pouquinho mais tarde do que planejado, mas vamos lá, Ricardo. Oi, Anne, boa noite, tudo bem? Queria agradecer o convite da Anne e, como a gente se falou pelo telefone, quando chegou o convite eu estava com a cabeça mega cheia, eu falei, deixa eu pensar, e o que me fez aceitar o convite foi realmente o respeito que eu tenho pela Anne enquanto profissional e estou completamente encantado com os demais colegas. A Fernanda eu já conhecia da FRJ, já sabia que era fera, mas o Bruno, queria saber se houver a possibilidade dessa dupla sendo docente e aluno. Então, sem mais delongas, eu vou começar a minha apresentação. Queria saber se estão me vendo, se estão me ouvindo, se está tudo ok. Sim, estamos, Ricardo. Então, beleza, vamos lá. Então, eu vou tentar ser breve. Eu gostei muito da apresentação de todos. Eu não sei se tem algum paciente meu assistindo. Se assistir, deve imaginar que eu e o Bruno fazemos as aulas juntos, porque realmente são vários conceitos que a gente compartilhou e a gente não se conhecia, né, Bruno? Então, acho que a gente tem lido os mesmos livros, deve ser isso. Vou falar um pouquinho de remédio, tá? Começar falando, vou falar sobre os remédios aprovados aqui no Brasil. Então, se a gente tiver alguma coisa que não tiver nessa apresentação, pessoal, não é aprovado, não sugiro que seja uma boa ideia. Primeiro remédio disponível aqui no Brasil, vou falar dos que estão presentes até o momento. Vou esquecer a época lá atrás de anfetaminas. Então, a partir do final da década de 90,
chegou ao Brasil o Orlistat, comercializado inicialmente com o nome de Xenical. Hoje é uma medicação que já foi quebrada a patente, então tem genérico e outras marcas, inclusive. Basicamente, como é que ele atua? Ele atua inibindo a lipase intestinal, que é a enzima responsável pela absorção de gordura. Desta feita, ao inibir tal enzima, aquela gordura que seria absorvida e iria entrar lá na contagem de calorias, né, absorvidas pelo indivíduo, não vai ser absorvida e vai sair pelas fezes, que vão apresentar sob a forma de esteatorreia, ou seja, presença de gordura nas fezes, e isso a longo prazo leva a uma perda de peso modesta, mas bem-vinda. A principal vantagem dessa medicação é a simplicidade, o custo, um custo baixo também, e é um remédio que tem uma segurança bastante grande. O principal inconveniente é que se o indivíduo fizer uso de uma medicação que inibe a absorção de gordura e ele comer gordura, provavelmente ele vai ter um episódio de diarreia e muitas vezes explosivo. Falar um pouquinho da Sibutramina, vocês veem que tem uma tarja preta aqui, é uma medicação controlada, então eu vou mostrar das polêmicas acerca da Sibutramina, que certamente todos já ouviram, mas falar um pouquinho do mecanismo de ação. Então, basicamente, isso aqui é uma fenda sináptica, ok, pessoal? Então, aqui existe a liberação de noradrenalina e, em condições normais, ela é reabsorvida. O que a Sibutramina faz é bloquear a recaptação tanto de noradrenalina como também de serotonina, de modo que ela é uma medicação considerada sacietógena. Ela não chega a ser anorexígena, ela não interfere tanto na fome, mas ela interfere na saciedade, ou seja, ela aumenta a saciedade. Então, se lá atrás as anfetaminas eram anorexígenas, a gente dizia que elas atrasam o início da refeição, ou seja, o indivíduo ficava sem fome, ficava por horas a fio sem comer. A Sibutramina não é dessa forma, ela basicamente é sacietogênica, de modo que se o indivíduo está acostumado a comer, por exemplo, 500 gramas de comida no almoço para ficar saciado, com essa medicação ele pode comer talvez 350 gramas e já vai se sentir pleno, satisfeito. Em setembro de 2010, foi publicado na New England o estudo SCOUT, que avaliava o efeito da Sibutramina e seus possíveis efeitos cardiovasculares. Uma coisa bem interessante que esse estudo foi um estudo bem grande, que avaliou mais de 10 mil pacientes, tudo bem? E, basicamente, qual foi a população estudada? Toda aquela população que era tida em bula como contraindicação. Então, pessoas com doenças cardíacas, hipertensão descontrolada, múltiplos fatores de risco cardiovascular, que são as chamadas contraindicações ao uso da Sibutramina. E, nesse estudo, como prova de conceito, o que queria se mostrar era que talvez essa população de risco cardiovascular, se a gente der uma medicação com potencial risco, mas que faça perder peso, talvez seja bom. Pois é, o que foi visto nesse estudo? Houve um aumento do risco cardiovascular, morte cardiovascular, AVC não fatal e AM não fatal, sobretudo um aumento de 26% da incidência de AVC no grupo que usou Sibutramina. Ou seja, para quem usava a medicação de modo correto, adequadamente, seguindo as indicações e contraindicações, nada mudou, uma vez que eu já falei que a população estudada era dos indivíduos com contraindicações. Então, da minha parte, isso foi reforçado, que aquelas contraindicações, de fato, deveriam ser consideradas. Mas esse estudo motivou a retirada da Sibutramina em diversos países, como nos Estados Unidos, Europa, praticamente em toda a Ásia, e também no Brasil. Então, naquela situação, a gente está vendo a complexidade que a obesidade é, então a gente praticamente ficou sem medicação alguma, exceto o Orlistat, que é uma medicação realmente com eficácia bem discreta. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, através dos seus integrantes, foi a Brasília discutir junto à Anvisa que era muito fácil suspender a Sibutramina. E aí, os nossos indivíduos obesos não teriam nenhuma medicação para tratar? Sabemos que o Orlistat não dá conta e não dá, assim como todas as medicações disponíveis não dão conta. A gente está vendo a complexidade e dificuldade que é tratar um paciente obeso. Então, após essa consulta pública,
a Anvisa voltou atrás e a Sibutamina voltou a ser comercializada, obviamente com mais restrições. Então, hoje precisamos de uma receita controlada do tipo B2, que o médico precisa fazer um cadastro. Então, essa é a história real da Sibutamina. Então, em 2010, ela foi suspensa nos Estados Unidos e essa história da Anvisa, como eu falei, chegou a ser cancelado o registro da Sibutamina, mas cerca de um ano depois nós tivemos. E aconteceu uma coisa bem interessante aqui. A Sibutamina foi proibida e as anfetaminas continuavam permitidas. Então, era realmente uma coisa de louco. E só o Brasil é um país capaz de ter atitudes como essa. Então, você tinha as anfetaminas, que o risco cardiovascular, sobretudo, é muito maior do que a Sibutamina. Então, a gente conseguiu suspender a Sibutamina e deixar liberadas as anfetaminas. Acabou que a história final é que a Sibutamina persiste no mercado. É uma medicação segura, desde que respeitada as indicações e contraindicações, mas também é uma medicação que, em linhas gerais, ela tem uma eficácia leve a modesta, no máximo. Então, esse é o termo de responsabilidade que médico, paciente e farmacêutico devem preencher, e nesse termo consta as indicações. Então, quais são as indicações da farmacoterapia no paciente com obesidade? Aqueles pacientes com IMC acima de 30, caracterizando um quadro de obesidade propriamente dita, ou aqueles com IMC acima de 27, na presença de comorbidades associadas à obesidade. Então, um indivíduo com 27 de IMC ou mais, que tiver diabetes ou pré-diabetes, doença hepática gordurosa, hipertensão, apneia do sono, osteoartrose e assim por diante, ele também vai ser elegível ao uso de medicamentos para o tratamento da obesidade. Lembrando, mais uma vez, que a medicação é apenas um dos pilares. Os demais pilares, e tão importantes ou mais, são o planejamento dietético, o planejamento de atividade física e a psicoterapia. Aquela pessoa que entende vai resolver tudo, está muito enganado, porque a gente está muito longe disso. Temos uma medicação no Brasil desde 2015 chamada Saxenda. Na verdade, é a liraglutida. A liraglutida é um análogo do GLP-1. Um dos slides, agora não me recordo se foi Bruno ou Fernanda que mostrou, o GLP-1 é uma incretina, é um hormônio liberado pelo trato digestório em resposta à ingestão alimentar pela boca, sobretudo ingestão de carboidrato. Então, quando a gente come, sobretudo carboidrato, o nosso organismo libera GLP-1 e ele estimula as células beta do pâncreas a liberar insulina. A gente tem GLP-1 no nosso organismo. Essa medicação, que é uma forma sintética de GLP-1, é um análogo do GLP-1, ela tem uma homologia bastante alta com o GLP-1 humano, em torno de 97%, e é sabido que essa medicação atua tanto no estômago quanto no cérebro. A Fernanda mostrou naquele slide de fisiopatologia dos neurônios AGRP e NPY e os neurônios PONC-CART. O que os análogos do GLP-1 fazem é aumentar a expressão dos receptores de PONC e CART, que são receptores de neurônios anorexígenos, ou seja, diminui a fome, e você tem aumento dos receptores, PONC e CART, que são receptores sacietógenos, e você tem uma diminuição da expressão dos receptores de NPY e AGRP, que são receptores orexigênicos, que aumentam a fome. Então, você consegue aumentar a saciedade e diminuir a fome. Um outro mecanismo de ação desse medicamento é que ele faz uma espécie de gastroparesia, ou seja, diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, fazendo com que o indivíduo se sinta saciado e cheio por um período de tempo maior. E também esse mecanismo justifica o principal efeito colateral dessa medicação, que é um pouco de enjoo numa fase inicial. Então, isso aqui é um dos estudos que mostra que a perda de peso média acima do placebo é em torno de 9%, na realidade 8% acima do placebo, num período de 24, 56 semanas. Então, num período de 6 a 12 meses, você consegue uma perda de peso acima do placebo em torno de 8%. Vejam, isso é uma medicação cara,
é uma das preferidas de nós médicos e endocrinologistas, mas vejam aqui, eu estou falando de 8%. Quantidade de pacientes que precisa de uma perda de peso muito superior a 10%, 20% é enorme. Então, mostrando que a medicação isoladamente não vai resolver toda parte do problema. E aqui algumas palavras sobre o Belviq. Belviq foi uma medicação que esteve disponível no Brasil, era a lorcacerina. Ele esteve disponível por pouco tempo no Brasil, se eu não me engano, ela foi liberada em maio a junho, agosto talvez, e em janeiro ela foi descontinuada porque inicialmente o FDA requereu a suspensão do mercado dessa medicação porque nos análises de estudos pós-market, ou seja, essa medicação já era disponível nos Estados Unidos desde 2013. Então, depois de 7 anos de comercialização do estudo, houve um aumento bem discreto, mas houve um aumento da incidência de neoplasias, um aumento da incidência de câncer em usuários de Belviq. Não sabemos dizer se quem perdeu peso também teve esse aumento. Pelo sim, pelo não, o FDA e a agência europeia optaram em suspender a medicação e, em sequência, a Anvisa também seguiu a mesma linha de suspensão dessa medicação. Os pacientes que, porventura, no Brasil tenham feito uso dessa medicação não têm nenhum motivo de preocupação, uma vez que essa medicação esteve disponível no Brasil por poucos meses e esse aumento da incidência de câncer foi visto depois de 7 anos. Algumas perspectivas futuras, então, eu tenho a oportunidade de trabalhar com essa medicação. Há 3 anos eu validei meu diploma no Emirados Árabes. O Contrave está disponível naquele país desde maio do ano passado. Então, eu tenho alguma experiência com essa medicação, que não está disponível no Brasil, mas deve estar disponível no Brasil até o final do ano que vem. Ele nada mais é que a combinação de 2 substâncias, o naltrexona e a bupropiona. O naltrexona é uma substância conhecida no combate ao alcoolismo, e a bupropiona é um antidepressivo que atua na via dopaminérgica, que pode ser um tratamento auxiliar também, não só da depressão, como do abandono ao tabagismo. E, basicamente, como é que eles funcionam? Existe um chamado mecanismo em alça, onde o naltrexona atua como um bloqueador dos receptores de opioide, tudo bem? Isso, isoladamente, não tem muita repercussão na fome. Entretanto, quando associada à bupropiona, que aumenta ali a quantidade de dopamina na fenda sináptica, a combinação da naltrexona junto com a bupropiona pode ajudar no controle da fome e dos chamados cravings, que são aquelas fissuras por determinados alimentos e até mesmo pela compulsão alimentar. Então, a medicação ainda não disponível no Brasil. Para ser mais exato, ela pode ser adquirida no Brasil sob farmácia de manipulação, mas o fato é que o Contrave ou o Contrave deve estar disponível para nós no ano que vem. E, por fim, eu vou falar um pouco dessa medicação, um pouco mais nova. É uma medicação antidiabética, não aprovada para o tratamento da obesidade em pacientes não diabéticos, mas existem estudos em andamento e o Ozempic foi lançado no Brasil em maio do ano passado. Assim como o Saxenda, ele também é um análogo do GLP-1. Se o Saxenda é a liraglutida, o Ozempic é a semaglutida, então percebam que tem nomes parecidos. Esse sema advém da sua comodidade posológica de ser uma medicação semanal. Então, o Ozempic é uma medicação aprovada para o diabetes, ainda não aprovada em bula para o tratamento da obesidade, mas que eu tenho certeza que muito em breve será, uma vez que os estudos em andamento, como, por exemplo, o estudo SUSTEM 6, também publicado na New England, final do ano retrasado, mostra que ele, além de diminuir o risco de eventos cardiovasculares, e aqui os eventos cardiovasculares combinados eram AVC não fatal, IAM não fatal e morte cardiovascular, na taxa de 26% de redução na razão de chances, ele consegue também reduzir em quase 40% a chance, a razão de risco de AVC não fatal. E o que é muito interessante é que essa medicação já está sendo testada para obesidade nos diferentes ensaios clínicos, conforme esse aqui publicado na Obesity, tudo bem?
E agora, em 13 de maio, a empresa fez um anúncio de que os dados iniciais da Ozempic, na dose mais alta, de 2,4, não disponível no Brasil e ainda não aprovada para o tratamento da obesidade, mostra uma perda de peso de quase 20%, ou seja, quase o dobro daquela atingida pelo Saxenda nos estudos anteriores que eu mostrei. Então, eu estou trazendo aqui dentro das perspectivas futuras, tudo bem? Então, é muito provável que em breve a gente tenha mais uma medicação aprovada para o tratamento da obesidade e, nesse caso, uma medicação de uso semanal. Então, a gente está falando de perspectivas futuras. Essa medicação, pela terceira vez, eu repito, ela ainda não é aprovada para o tratamento da obesidade, muito embora eu acredite que no futuro próximo será. E nos Estados Unidos ela já é disponível sob a forma de comprimidos, que é o chamado Rybelsus, que também vai estar disponível ano que vem no Brasil, inicialmente para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. Lembrando que sabemos que boa parte dos nossos pacientes com diabetes tipo 2 tem sobrepeso ou obesidade. E, por outro lado, na mesma linha, uma boa parte dos nossos pacientes com sobrepeso e obesidade apresentam diabetes tipo 2. Então, certamente vai ser uma opção bem-vinda no futuro. Tudo bem? Então, aqui é o Rybelsus, vamos ter disponível no nosso país ano que vem, o que é muito bem-vindo, porque o tratamento da obesidade ele é diário. Eu acho que a Anne, numa live recente, eu ouço a Anne tão bem quanto a gente acredita que façamos. Então, a gente tem muito a percorrer e na área de farmacoterapia, de medicamentos, eu tenho certeza que a gente ainda está muito longe do ideal. Então, a gente precisa muito de modificação de estilo de vida, prática de atividade física, manutenção da saúde mental, de modo que essa abordagem multidisciplinar ela não é a preferida, ela deveria ser a obrigatória. E aqui, lembro os senhores que existem as diretrizes brasileiras de obesidade pela nossa associação, a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, e eu acho que era isso, essa minha frase final, da doutora Maria Edna, que foi presidente da ABESO, é a atual presidente da ABESO, na realidade. Ela coloca muito interessante, eu queria compartilhar, são 30 milhões de brasileiros que não podem continuar sendo tratados apenas com tapinha no ombro e associação com frases do tipo fecha a boca ou tenha mais força de vontade. Então, pessoal, a obesidade é muito séria. Eu agradeço a Anne o convite e agradeço aos meus colegas da mesa por me darem essa oportunidade de poder fazer uma coisa extremamente relevante na prática clínica. Você fica achando que a alimentação é mais importante ou que tem que fazer exercício. A gente tem que ver a medicação, ela é um adjuvante. Ela não é uma coisa, o paciente fez medicação e engordou. Ele fez a dieta, parou de fazer, ele ganhou peso. Então, minha pergunta para você é a seguinte, a obesidade é uma doença crônica, a hipertensão é uma doença crônica. O paciente hipertenso, ele toma remédio para o resto da vida, a não ser que mudem muitas questões na vida dele, né? Principalmente estilo de vida. O mesmo vale para o diabetes. Pacientes obesos que estão em uso de medicação, primeiro, é necessário utilizar de forma crônica. Segundo, o tempo de estudo mais longo que tem com medicação para obesidade, não é exatamente no campo, você poderia estar, enfim, falando com a gente, mas eu acho que existe um pouco de preconceito com a utilização de medicação, e por isso que eu fiz questão de ter você aqui nessa mesa para falar sobre as opções terapêuticas. Obrigado, Anne. Olha, eu acho até difícil complementar, porque você já disse tudo, né? Você deixou uma pergunta, mas você acabou falando tudo. A obesidade inclui preconceito, é uma área que inclui a maior quantidade de charlatães no mundo, seja da área médica, da área de nutricionista, psicologia menos, mas de educação física, profissional de educação física que, enfim, fazendo práticas, inclusive exercício ilegal de outras áreas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o paciente obeso sofre. Então, o Dr. Halper, o falecido Dr. Alfredo Halper, ele disse uma frase que eu guardei bastante. Paciente obeso, ame-o ou deixe-o. Se você não gosta de tratar a obesidade, não tem problema, não trata,
manda para a Anne, manda para a Fernanda, para o Bruno e para a Flávia. Não tem problema nenhum você não gostar de tratar determinado assunto. Mas não enrola o paciente, não passa ele para trás, não faz ele de bobo, dando fórmulas mágicas, que não são mágicas, porque nada mais vai fazer que o cara vai gastar dinheiro e não vai emagrecer. Então, tem um mínimo de dignidade e fala, eu não gosto, eu não sei, eu não quero, mas não faz isso de roubar dinheiro do paciente, isso cansa, tá? Mas a Anne tocou num ponto sério, a obesidade, ela merece todo o mesmo respeito que qualquer doença crônica tem. Se o camarada está lá tratando com a Flávia Teixeira, a depressão, ele tem o psiquiatra dele, que ele toma o remédio, trata com a Flávia também, ele vai tomar o medicamento, enquanto muitas vezes a Flávia sabe por toda a vida, porque a gente sabe que a depressão existe uma incidência grande de recidiva. Nosso paciente hipertenso ou diabético ou com hipercolesterolemia, ele vai tomar o remédio para o resto da vida. Eu não estou dizendo aqui que o tratamento da obesidade com remédio deve ser para o resto da vida, até porque tem a questão custo. Mas eu discuto com o meu paciente, olha, e é bem engraçado, assim, eu acho que a gente não tem como discutir tudo aqui, porque isso é uma pós-graduação, realmente. Mas várias coisas que os colegas falaram, o Bruno, agora eu já não lembro o que ele falou, mas eu brinco, Bruno, com os pacientes, eu falei, olha, principalmente a primeira consulta, eu peço que seja de 1 hora a primeira consulta, porque eu quero explicar algumas coisas, e depois vai me facilitar, vai guardar meu tempo depois. Eu explico para o paciente, olha, esse nosso acompanhamento, se fosse uma prova de corrida, ele se parece mais com uma meia maratona ou uma maratona do que uns 100 metros rasos. Então, não estou preocupado quanto que ele perdeu de peso em uma semana ou em um mês. Lembrei que o Bruno falou qual o melhor exercício. É aquele que o cara gosta. Por isso que eu falei, se tiver algum paciente meu vendo aqui, vai achar que a gente combina ou que a gente compartilha slide. É aquilo que ele gosta. Tem mulher que gosta de dançar, tem mulher que gosta de fazer body pump. Então, é a questão da persistência, da adesão. Então, o paciente obeso merece o mesmo respeito das outras doenças crônicas e esse respeito envolve, inclusive, o uso de medicamentos. E um outro ponto que eu falo, e já foi permeado por todos vocês aqui, lembrei de outra frase. A Flávia falou o seguinte, eu falo isso todo dia, eu acabei de atender agora, 7h, e certamente falei para a minha última paciente, o paciente, ele é o personagem central. Se isso fosse um filme, ele é o personagem principal. O nutricionista, o psicólogo, o médico, o educador físico, ele é coadjuvante. Eles são importantes, porque eles norteiam o caminho. Vai por aqui, você está vendo que o cara está indo para lá e o caminho é para lá, você fala, não é para lá, não, é para cá. Mas o paciente é o ponto central. E a Anne falou essa parte. E o que eu digo é o seguinte, isso eu vejo muito, todos vocês veem. Não, mas uma vez o paciente muda de nutricionista direto, né? Porque não perde peso. E eu falo, olha só, não é justo com nutrição, sabe por quê? Quando o médico passa o remédio não dá certo, o paciente volta para o médico e fala, aquele remédio não deu certo, aquele remédio deu diarreia, aquele remédio deu alergia. O nutricionista não, o que ele faz? Ele muda. E aí fica pulando de galho em galho. A Flávia também falou disso. Foi a Flávia? Acho que foi a Flávia. De mudar de profissional. Quem foi? Foi a Fernanda? Agora eu não lembro. Foi a Flávia. Fica mudando de profissional até... Não, quem tem que mudar é a própria pessoa. Mas ela tem que ser acolhida, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Se o cara já chega, você está de, mais um. Se ele não se sente acolhido, já é difícil perder peso. Se ele não se sente acolhido, vai ser mais difícil ainda. E ele, quando vai no teu consultório, de nós 4 aqui, ou na academia com o Bruno, ele sabe que ele tem que perder peso, ele sabe que ele tem que comer menos, ele sabe que ele tem que fazer mais. Isso tudo ele já sabe. Ele quer uma ajuda em como fazer. Então, e aí a última coisa que eu queria falar, Anne, era isso. Eu brinco com meus pacientes e falo, olha, eu tenho um monte de paciente que, quando fez exercício, não fez dieta. Quando fez dieta, não tomou remédio. Quando tomou remédio, não cuidou da cabeça, da compulsão. Então, tratar a obesidade é difícil. Então, a gente tem que, se fosse uma guerra, entrar com todas as armas ao mesmo tempo. É o planejamento dietético, é o planejamento psicoterápico, é a prática de atividade física, idealmente sob supervisão,
e com o uso de medicamentos, desde que respeitadas as indicações e as contraindicações. Falei muito, né? Obrigada, Ricardo. Eu só vou, antes de responder, eu quero compartilhar, enfim, algumas... Eu fico só escutando, né? E vocês sabem que eu adoro falar em várias mídias e vou falar um pouquinho aqui também. Então, bem breve, tá? Mas é só algum compilado de algumas coisas que foram faladas, então, para fins de organização, e depois eu volto para responder mais algumas questões. Tá? Então, tem uma primeira questão que eu acho que tem que ficar claro, a crença de que o paciente ele precisa comer menos e se movimentar mais. Então, isso é contrafisiológico. Né? Tem a questão do set point. Cada vez mais a taxa metabólica basal cai. Se ele come menos, essa taxa metabólica vai cair. E esse tipo de orientação, simplesmente com um tapinha nas costas, não funciona. Não é isso. Né? Então, quando a gente vê um paciente, ou para o próprio paciente, ele acaba se vendo, né? Isso foi falado aqui pela Flávia, como não aderente, como preguiçoso, como falta de vontade. Quando eu pergunto nas mídias sociais qual é a sua maior dificuldade com o paciente que tem excesso de peso, 90% responde, paciente não adere. A gente tem dificuldade com adesão. Então, é isso, como o paciente vê e como a gente vê o problema. E, na verdade, alguns profissionais aqui a gente está discutindo que tem que ser visto comportamento, dieta, o sedentarismo, mas também tem um outro lado aqui que a gente não teve tempo de falar, isso a gente vai ver na pós, que tem vários outros fatores. Tem ritmo circadiano, tem sono, tem resistência à insulina, tem depressão, tem medicações, né, que o Ricardo na pós vai abordar isso. Então, são medicações que podem estar contribuindo, ou medicações para outras doenças que podem estar contribuindo para o aumento de peso. Então, tem um iceberg, tem um mundo embaixo de como o paciente se vê e como a gente vê. Como se o problema fosse apenas a não adesão, e não é. Como o programa da pós, ele envolve a questão da obesidade, da síndrome metabólica, a gente tem que entender que o aparecimento das complicações cardiovasculares também vão ser faladas, de esteatose, dislipidemia, diabetes. Essas situações clínicas, elas são decorrentes de dois fatores principais. Um é a adiposidade, tanto a questão de localização quanto quantidade, que o Bruno falou, e a alteração da glicemia. Tá? Então, esses dois fatores que a gente vai precisar estar controlando com diversas estratégias primárias, desde a alimentação, exercício, comportamento. Então, o que explica hoje essa publicação, que explica grande parte das doenças crônicas, é exatamente a adiposidade, o excesso dessa adiposidade, a localização e a disglicemia. Seriam os dois principais fatores. Eu publiquei esse trabalho tem alguns anos, e a gente vai falar isso também na pós, a gente não teve a oportunidade de falar aqui, mas existe um percentual de pessoas que têm excesso de peso, mas são saudáveis metabolicamente. E aí, o que a gente tem que fazer com essas pessoas que não têm alteração de glicemia, não têm alteração de pressão? Será que a gente vai tratá-las de forma igual, diferente? Será que a gente deve tratar o excesso de peso delas? Então, existe, que são as diferentes faces ou os diferentes tons da adiposidade, né, que foi o infográfico que o Bruno apresentou, e que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado, porque senão a gente vai ter uma mesma prescrição. E como que a gente avalia isso? A gente precisa fazer uma boa avaliação clínica do doente, independente da especialidade. Isso cabe ao profissional de saúde estar fazendo essa boa avaliação. Né? Então, alguns dos pontos que a gente vê na primeira parte da pós, desde esse olhar mais atual do profissional de saúde, que é esse olhar que não está centrado no profissional autoritário, e sim, como o Bruno falou, como foi falado por toda a mesa, a nossa conduta está centrada no paciente, nas preferências dele. Ele tem papel central na decisão do que ele vai fazer, tanto de uso de medicação quanto de bariátrica. Quem vai decidir é ele. E a gente ainda tem uma formação um tanto tradicional e autoritária. Então, isso a gente vai ver na pós. Claro, outras questões aqui que a Fernanda pincelou sobre o sistema endócrino, a genética, né? Então, tem muita coisa para ser falada em relação à genética. Eu não estou dizendo aqui que precisamos pedir exames genéticos, não, mas existem vários fatores relacionados, sim, na epigenética e a genética. Isso é um módulo do curso. Toda a parte de microbiota, que talvez seja um dos temas mais em voga dos últimos anos,
e que a gente precisa, não através de pró e pré-bióticos, a gente tem que aprender a cuidar da microbiota desse indivíduo, porque vai ter uma resposta importante no processo de perda de peso também. Claro, toda a parte de intervenções de medicina do estilo de vida. Uma segunda área que é fundamental da gente ter, e que eu acho que é importante que a gente entenda, em relação à estratégia. Gente, estratégia clínica para tratar indivíduo obeso e com síndrome metabólica não é só dieta e não é só exercício. Né? Então, lógico que a gente pode e deve e vai conhecer todas as estratégias dietéticas e como que é a perda de peso na Atkins, na Zone, na Learn, no Look Ahead. Existem várias pesquisas, né, com vários nomes, e do Ornish, que o próprio Bruno apresentou aqui, né, o último livro que ele publicou, Undo It. Mas a gente precisa conhecer, sim, a gente precisa, mas a gente precisa conhecer também que a abordagem da estratégia clínica ela é feita em etapas e de forma aditiva. Então, a gente não pode ter preconceito com a bariátrica, a gente não pode ter preconceito com aquele paciente que ganhou peso na pós-bariátrica. A gente tem que entender e ter um olhar, né, acolhedor e ver de que forma que a gente vai tratar o paciente de uma forma aditiva. Tem a mudança do estilo de vida feita por ele, tem a mudança do estilo de vida orientada pelo profissional. Tem a farmacoterapia, tem a cirurgia bariátrica e tem o pós-cirúrgico, que a gente também tem que ter muito cuidado, todos os profissionais de saúde. Então, isso aqui está em diretriz, não é a Anne falando. Então, a gente não pode, eu prefiro a abordagem mais natural, não. A gente tem que preferir a abordagem que está pautada nas diretrizes. E a gente tem que entender que a obesidade é uma doença extremamente complexa e, por isso, existem vários níveis de tratamento. Tá? Aqui eu coloquei só, que eu acho que é assim, um dos pontos muito importantes, que o obeso, gente, não é avaliar o IMC e nem fazer o aparelho mais moderno de percentual de gordura. Vou comprar um DEXA para o consultório, uma bioimpedância. Não, é a gente aprender a avaliar. Então, como que vai ser feito esse diagnóstico? Um exame laboratorial, exame físico, saber medir no ponto adequado a circunferência da cintura, entender que tem que avaliar ritmo circadiano, estressores, né? E não é o nutricionista ou o médico. Essa avaliação, esse diagnóstico é feito por cada profissional e tem que ter esse olhar integrativo. Tá? Então, tanto de motivação, de expectativa, que também foi falado aqui. Qual a expectativa? Qual o meu tratamento? Qual a expectativa na questão do exercício? A gente tem que alinhar a expectativa, porque senão o paciente vai ficar frustrado. Então, tem vários, né? Hoje eu até fiz um vídeo, depois, quem quiser assistir lá no Instagram, eu coloquei no Instagram, coloquei no YouTube, falando sobre essa abordagem, de pedir permissão para falar sobre obesidade, ser sistemático, aconselhar e fazer o follow-up. Não é, né, os 100 metros rasos que o Ricardo comentou. É um processo o tratamento. E a gente tem que entender, né, isso foi publicado também bem recentemente, falando sobre como que a gente vai tratar essas doenças crônicas, baseadas em alterações cardiometabólicas, através do cuidado da adiposidade, do comportamento e da resistência à insulina, caracterizada aqui pela disglicemia. E a forma de tratar, né, a base do tratamento é uma mudança do estilo de vida estruturada, que não é só alimentação e exercício. Né? Alimentação, exercício, comportamento, sono, estresse, né? E a gente vai utilizar claramente as medicações para controlar a glicemia, para controlar a pressão, para ajudar no controle do peso de forma aditiva. Tá? Então, isso não é ser contra, ou eu prefiro a fitoterapia ou a suplementação. Então, a gente precisa entender o que está presente nas diretrizes. E aqui, só para puxar a sardinha, porque hoje eu falei sobre isso lá no Conversas do ENU, do Instituto de Nutrição da UERJ, e ele coloca nessa recomendação super recente sobre o tratamento de doença crônica, que é o que a gente tem na pós, que a gente vai falar na pós inteira, dizendo que o modelo recomendado de alimentação é o baseado em vegetais, rico em fibra, minimamente processado. Então, a gente tem que o conceito, né, de estratégia dietética, ela está mudando, e as diretrizes também. Então, claro que na pós a gente vai ver os 6 pilares do estilo de vida, e pasmem vocês que trabalhar com esses 6 pilares é a única forma da gente conseguir baixar o set point desse reganho de peso. Tá? Então, a regulação do set point, que a Fernanda falou, ela é através dessa mudança de estilo de vida. Eu tentei fazer uma pegadinha com a Fernanda, ela falou, Anne, não conheço estratégia dietética. Perfeito, lógico que não conhece. Porque o que vale para mudar set point, para regular set point, é a mudança do estilo de vida. Isso a gente vai fazer
aos poucos, de acordo com o grau de motivação desse paciente. Aonde que ele está pronto para mudar? Porque não dá para ele sair do nutricionista com uma prescrição de ser encaminhado para todos os médicos, se ele chegar para mim primeiro, para poder melhorar sono, não é? Você vai fazer aos poucos e ver com ele em que momento ele está pronto para mudar, e você vai, aos poucos, encaminhando esse paciente. Então, toda essa questão, né, que é a segunda parte da pós, a gente vai falar de forma, né, que entra o Ricardo para trazer toda a parte clínica, né, da obesidade, síndrome metabólica, enfim, o efeito da obesidade no sistema cardiovascular, seria bem essa questão das doenças crônicas, doenças cardiometabólicas, né? E a gente vai falar, sim, das estratégias nutricionais, de ritmo circadiano, jejum intermitente, dieta low carb, dieta cetogênica, entre outros modismos, porque o paciente muitas vezes chega com isso. Ele já fez isso, então a gente, para tratar o paciente, o profissional de saúde, precisa conhecer essas estratégias, seja ele nutricionista, enfermeiro, educador físico, médico. Vamos falar também sobre alguma suplementação magistral no paciente com excesso de peso, vem uma farmacêutica participar do grupo, e fitoterapia também, com a presidente da Sociedade Brasileira de Fitoterapia, que é a Angélica Fiuti. Então, só para a gente finalizando aqui, tem uma terceira parte do curso que é sobre comportamento e movimento, entrando aqui, sendo composto pelo Bruno, pela Flávia e pela Alice, que vai dar essa abordagem também comportamental importante, né? E entender que a mudança do estilo de vida é que nessa diretriz ela coloca, né, foi publicada em 2016, esses 3 pilares. Então, alimentação, atividade física e comportamento, né? Então, são os 3 pilares de mudança do estilo de vida e que a gente precisa acolher e orientar. Tá? Então, entra a parte de cálculo de dieta e as orientações relacionadas que o Bruno vai explorar, enfim, na pós, bem como a Flávia na questão comportamental, e a Alice também dando uma ponte aí da nutrição e comportamento, né? E, claro, a gente não tem como abordar um paciente obeso que não está pronto para mudar. Aquele paciente está muito resistente. Você vai ter que ir aos pouquinhos com ele, progredindo na mudança de comportamento. Então, às vezes, ele está ambivalente, depois ele começa a contemplar, ele está pré-contemplando, depois ele contempla, ele se prepara, e a gente vai acompanhar esse processo. E você, como profissional de saúde, vai aprender a acompanhar esse processo. Tá? E, então, aqui são as áreas, né, que eu comentei com vocês, de estratégias de tratamento relacionada a movimento e ao comportamento. Então, tem a parte de compulsão também, vai ser falado. E uma última parte do curso, que é uma parte que vai falar mais de estética, sarcopenia no idoso, que eu sei que é um tema que... Sarcopenia no idoso, não, sarcopenia, a obesidade sarcopênica, né? Que é comum no idoso. Então, que é um tema também que o Ricardo fala bastante. A gente vai estar trazendo essa abordagem dentro de ciclos da vida, né? Sobre a gestante obesa, a criança obesa, como que é a intervenção sobre as diferentes óticas. Aí, claro que o módulo de cirurgia bariátrica vai ser dado pela querida Fernanda. Então, só para dar um gostinho aqui do que tem na pós. E quem tiver interesse, dá uma olhada no site, no nbelo.com.br, ou no IPGS, no site do IPGS, que é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, é à distância. Isso faz com que a gente possa ter uma equipe aí de vários lugares do Brasil e ter alunos de vários cantos também. Tá? Então, só para vocês saberem, a pós tem 430 horas, 12 meses de duração, é reconhecida pelo MEC, tá? E é à distância. E a gente está com a lista de interesse da pós. Quem tem interesse em fazer essa pós-graduação, não deixe de se cadastrar. Tá? A gente tem enviado alguns materiais complementares também, e vocês vão ter prioridade para poder fazer a matrícula, que vai acontecer em setembro. Tá? Então, fica aqui o convite para a pós-graduação. Não sei se ficou clara a minha apresentação, eu quis fazer bem rapidinho, até porque para o avançar da hora, senão a gente atrapalha o nosso ritmo circadiano, mas eu queria primeiro parar o meu compartilhamento e queria fazer pelo menos 3 perguntas aqui que surgiram várias, né? Principalmente para você, Ricardo, sobre medicação, né? Porque eu acho que ainda tem um pouco de preconceito e eu acho que a pós-graduação ela vai ser importante para a gente ter tempo para abordar todas essas questões. Mas deixa eu... Eu achei que você ia falar que as outras apresentações foram tão
super que não teve pergunta. A minha não foi tanta, isso normalmente é assim. Eu brinco, quando a gente fala, ninguém pergunta nada, né? Será que eles entenderam mesmo, né? Ou será que foi boa e ninguém entendeu nada? No caso de hoje, foram perfeitas e não deram margem à dúvida. Eu devo ter ficado dúvida, mas é porque eu só tinha 10 minutos, é por isso. Vamos lá, deixa eu te perguntar. Flávia, se você topar, eu queria... Esse é um tema polêmico pra caramba. Talvez a gente devesse ter começado a mesa às 6 para dar problema e a gente começar de fato às 7 e agora ser 9 horas da noite, a gente poder ter uma hora para conversar. Mas eu quero fazer essa pergunta para você sobre essa questão da antigordofobia, né? Então, qual é a sua opinião sobre esse movimento? Então, tem o movimento da gordofobia e tem o movimento da antigordofobia. Não sei se você tem visto, se você tem acompanhado, e o que você acha desse movimento? Eu tenho as minhas restrições contra todos esses movimentos, né? Assim, movimentos extremistas contra isso, a favor daquilo. Eu acho que a gente fica polarizando, né? Fica um grupo a favor, outro grupo contra, né? E aí, assim, o que é isso, né? O que é gordofobia, antigordofobia? A gente está falando de um ser humano que está obeso, que está passando por uma dificuldade, que tem um sofrimento danado, e as pessoas estão, sei lá, se valendo, né, por questões próprias com relação a isso, né, dessas dificuldades e entrando numa briga, né, que a gente vê hoje que a vida se polarizou, né, é na política, é com questão de gênero, é questão de tudo, né? Então, assim, eu penso que a pessoa, quando entra numa briga dessa, né, para parar e pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha proposta com isso? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido disso para mim? Né? O que eu quero com esse meu movimento? Né? Sabe assim, a pessoa parar para refletir o que isso significa para ela, né? Porque ela está falando de várias outras pessoas que estão no movimento conjunto, enfim. Então, acho que a coisa acaba perdendo a essência, né? E as pessoas ficam no entorno de algo que se perdeu ali e elas passam a brigar, porque eu acho que hoje a humanidade, infelizmente, passou a brigar, né? Porque cada um quer puxar para o seu lado, né? Então, infelizmente, a gente aí hoje vê, né? Quer dizer, tantas pessoas com sobrepeso danado e umas pessoas, outras com tanto, né? Sofrendo de anorexia, sozinhas, né? Definhando, enfim. Então, acho que o ser humano precisa parar e pensar assim, qual é o meu objetivo com isso, sabe? E aí sim, vamos discutir, né? E tem uma questão que a gente tem que, por mais que alguns países não vejam a obesidade como doença, né, e mesmo que seja um indivíduo que está no momento, ele não é obeso, ele está obeso nesse momento, e a obesidade, o excesso de gordura, mesmo que não tenha uma quantidade grande na gordura visceral, que traria as repercussões metabólicas, mas e a longo prazo? Quais são as consequências desse excesso de peso para a saúde dele? Então, a gente tem que olhar que não é só uma questão, a pessoa não tem nenhuma alteração metabólica e por isso ela pode permanecer com excesso de peso. Qual é a consequência osteoarticular, entre outras complicações que a própria Fernanda colocou? Então, e, de fato, claro, Flávia, o que o paciente, o que aquela pessoa que está sentada na sua frente vai ganhar com um movimento desse, né? Então, exatamente, o profissional de saúde, que eu acho que é mais grave ainda, entrar num movimento desse, dado que a gente tem complicações muito sérias, e é uma doença, sim. Aqui no Brasil, ela é considerada doença, e que a gente vê que tem alterações fisiológicas, metabólicas, genéticas, enfim, tanto intra-indivíduo, né, quanto ambientais, também tem uma conotação muito importante. E só para falar agora o que você falou, é importantíssimo esse ponto, assim, as pessoas, né, elas não são alguma coisa, elas estão, né? Então, a gente não está tratando de uma pessoa gorda, de uma pessoa obesa e preguiçosa. A gente está diante de um ser humano que, naquele momento da vida dele, está passando pelaquela questão, né? E que está enfrentando uma dificuldade enorme de lidar com aquilo, né? Eu só queria pontuar isso porque as pessoas tendem a botar um rótulo, né, na pessoa, lacrar, você é isso, toma, vai para a vida, né?
E não é bem assim, né? Obrigada, Flávia. Eu falei que era um tema polêmico. Bruno, o paciente obeso, ele consegue aderir à dieta e à prática de exercício físico. Perde 3, 4 quilos, a pessoa aqui foi a Suzana, não colocou aqui quanto que esse paciente tinha de peso originalmente, mas perdeu 3 a 4 quilos e acontece o platô. O que você usaria de estratégia de exercício físico? Se é comum que isso aconteça e se tem alguma estratégia para o profissional estar trabalhando? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente lembrar daquela questão do ganho de massa muscular, né? Que pode acontecer, principalmente se a pessoa está fazendo exercício resistido e também, principalmente, se ela era muito sedentária anteriormente. Então, às vezes, no começo, ela está ali ganhando massa muscular, perdendo gordura visceral, ectópica, né, nos órgãos, está melhorando muito a saúde dela, só que a balança está igual. Só que está acontecendo tudo que qualquer profissional de saúde deveria desejar para ela e ela está frustrada porque a balança não está mudando, mas a composição corporal está. Em termos da atividade física em si, eu acho que tem duas coisas que são talvez importantes. Assim, a primordial delas acho que é ir além só do exercício físico. Se a gente pensar no exercício como agora eu estou indo para a academia, eu saio de casa para fazer um exercício meia hora por dia. Ainda temos muitas outras horas ao longo do nosso dia, né? Okay? Então, qual que é o nível de movimento que nós estamos colocando no nosso dia? Trabalho sentado, não trabalho, ou em movimento, eu quebro esse comportamento sedentário. Então, usar esse portfólio de movimento que nós temos e para tentar expandir um pouco além só daquele exercício específico e tentar pensar no estilo de vida um pouco mais ativo de uma forma geral. E aí, bem específico para o profissional de educação física, pensar numa progressão gradual desse treino, o que ela tem feito, tentar incluir, né, novas estratégias, assim, se a pessoa só faz exercício aeróbio, colocar um treinamento resistido pode ser interessante. Se ela só faz o resistido, colocar um pouco de aeróbio também, e sentindo o que ela gosta mais, o que ela se dá bem, porque achando que a pessoa gosta mais, se dá bem, que ela não está ali sofrendo para fazer, tem muito mais chances dela querer fazer aquilo mais vezes, por mais tempo, vai sentir mais prazer em fazer, vai ter mais chances de sucesso. Obrigada, Bruno. E a última pergunta eu vou fazer aqui para a Fernanda. Fernanda, só se funciona ou não, não precisa dar 1000 explicações, não. E vou deixar, depois a gente, de repente, marca uma live, Ricardo, para tentar tirar essas 40 dúvidas, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas, Fernanda, deixa eu te perguntar. Há evidências, foi a Patrícia que perguntou, se há evidências significativas do uso de termogênicos nutracêuticos, como que é a base de chá verde, Green Select, Fitosome, ou Fitogen, a base de extrato de romã, para o auxílio no processo de perda de peso. Olha, as evidências, elas são contraditórias, viu? Existem muitos trabalhos que não têm uma continuidade muito grande, fazem com 2, 3 semanas, acabam misturando esses princípios ativos com outros princípios ativos, com efedrina, por exemplo, e a efedrina, claro, está fazendo um efeito ali maior. Então, tem que analisar que estudo é esse, se é um estudo de longo prazo, se é um estudo que foi com um grupo placebo, enfim, tem N fatores para avaliar esse tipo de estudos. Eu acho que a Angélica Filt vai dar um show nessa aula de fitoterápicos e obesidade, com certeza. Obrigada, Fernanda. Essa questão dos fitoterápicos, se você pega a diretriz até que o Ricardo apresentou, da ABESO, publicada em 2016, ela tem um capítulo só sobre suplementos. Eu recomendo que, se não quiser ler a diretriz toda, porque não trabalha com bariátrica, enfim, mas é uma leitura obrigatória. A gente ter acesso, pelo menos ler a nossa diretriz. Tem diretriz europeia, americana, todas elas a gente vai estar abordando no curso, mas a gente precisa ter ciência do que está previsto nas diretrizes, né? E ali tem um capítulo só sobre suplementação, porque falar que é termogênico, ou seja, aumenta o metabolismo, tá? Em 1%, que isso será que... Tudo bem, é estatisticamente significativo referente ao placebo, mas isso é clinicamente significativo? Então, tem muitas questões que são respondidas
né, dentro das diretrizes, e que vários artigos têm muito conflito de interesse, então acaba atrapalhando até mesmo a interpretação. Quando alguém diz, não, esse ativo funciona. Tem essa publicação aqui que mostra, né? Eu recebo às vezes visita, né, de farmácia, mas eu posso te mandar todas as publicações que foram feitas com esse ativo. Tá? Tem várias delas que têm conflitos de interesse, a gente tem que entender se tem diferença, é clinicamente significativo, né? E vale a pena a gente expor o paciente a mais essa intervenção, ela vai ter uma ação adjuvante. Então, dentre alguns congressos que eu tenho, pelo menos, frequentado no mundo online desse ano, a parte de suplementação, ela praticamente não é falada, tá? Não sei se o Ricardo aqui, também que, né, é membro de algumas sociedades, a Fernanda também, então a gente tem que ter cuidado para não lançar mão de uma estratégia que não está presente de forma forte, ali, com grau de evidência A, nas diretrizes clínicas. Tá? Isso na pós, a gente não só, eu tive um cuidado como coordenadora de escolher docentes que tenham essa prática médica baseada em evidência, que o Bruno colocou de uma forma muito, muito simples, né, no último slide dele, é preferência, né, a raciocínio clínico do profissional e a evidência, que não é qualquer publicação, e sim uma publicação mais robusta, é um ensaio clínico randomizado, é cego quando der, exercício nem sempre é, mas a gente tem essa visão crítica que muitas vezes as mídias sociais elas não nos dão, né? Ela entrega uma informação ali um pouco solta muitas vezes. E um pouco Andy, só para complementar o que você falou, para não perder o fio, eu dei uma aula de pré-treinos e termogênicos num congresso em Minas, bem interessante, e aí tinha um paper exatamente que a Anne colocou. Era uma formulação patenteada, um suplemento pré-treino desses aí, e tinha uma série de coisas, tinha chá verde, tinha isso, tinha aquilo, e aí realmente mostrava lá que aumentava a taxa metabólica basal. Bem interessante. E a conclusão do estudo era esse. Quando você ia ver, aumentava em 20 quilocalorias. Assim. Eu acho complicado a gente pensar que isso seja relevante de algum. Não pode ser sério um negócio desse, né? Até porque a Fernanda deixou muito claro, você tem, às vezes, a perda de peso diminui a taxa metabólica basal e a fome aumenta em 80 calorias, em 100 calorias. Então, para tratar uma doença complexa como essa, tratar o indivíduo com respeito, a gente precisa ter informação sólida, né? E aí que a proposta da pós-graduação, e quando me foi feito esse convite, eu ainda fiquei, meu Deus, mais uma coisa para eu dar conta, mas eu me senti na obrigação de aceitar o convite para ter uma oportunidade, né, de gerar esse tipo de conhecimento interdisciplinar para que o profissional ele se sinta capaz e de forma inter, né? A ideia no nosso grupo tem endócrino, tem psicólogo, tem educador físico, tem nutri, tem farmacêutico, então a ideia é que seja realmente que o profissional que está ali ele possa escutar vozes diferentes, falas diferentes, com visões diferentes. E isso agrega muito na nossa prática, dado que é uma doença que exige, não é que você vai ter a ação de todos os profissionais, não, mas você vai ter que entender o papel do outro, né? E nada melhor a gente entender o papel do outro que escutar o outro falando, né? Então é isso, gente. Eu queria super agradecer Ricardo, Bruno, Fernanda, Flávia, agradecer a Lu também, que viabilizou esse encontro aqui depois de muitos problemas no áudio. A gente vai fazer uma limpeza ali no YouTube, vamos subir o vídeo limpo para quem quiser assistir depois o conteúdo completo também, para que tenha essa oportunidade. Eu queria agradecer e deixar aqui o convite para visitar a página da pós-graduação e só conhecer um pouquinho mais sobre esse time de peso. Acho que se eu somar ali o número de publicações científicas do grupo, eu nem sei que número dá, mas eu vou fazer essa soma e depois eu divulgo aí no Instagram quantos artigos científicos o nosso grupo de pós-graduação tem, e eu quero ver qual grupo de pós-graduação Lato Sensu tem mais publicação do que esse aqui. Então é isso, gente. Super obrigada por você estar aqui essa hora gerando disruptura no seu ritmo circadiano. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.